Olá, queridos, a paz do Mestre, espero encontrar todos vocês bem, junto com todos os seus. Por aqui, pastor Felipe Miranda Mota, da Terceira Igreja Batista de Cardoso Moreira, falando a vocês aí da Igreja Batista Vital Brasil, em Niterói, e também a todos que nos acompanham através das mídias que estão aí disponíveis a todos vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite, né? Nós queremos agradecer. Hoje é nossa lição 4, nosso último estudo, que a gente está fazendo aqui com base no livro de Provérbios, onde colocamos como tema Provérbios, que é um guia para uma vida que agrade a Deus, que agrada a Deus. Bem, chegamos até aqui e foi jóia esse momento com vocês compartilhar. Mas é hora de concluirmos o assunto. Tivemos 4 encontros magníficos. E como a gente iniciou falando sobre os trabalhos acadêmicos que são exigidos e que há uma introdução neles, e a gente pontuou aqui na primeira lição e isso eu também quero encerrar da mesma forma. Lembrando o que é uma conclusão quando nós realizamos, por exemplo, um trabalho acadêmico, como funciona isso? A conclusão tem um papel interessante. Ela traz uma memória de tudo que foi visto, né? E aqui nós podemos fazer isso nesse exato momento. Bem, nós vimos no início sobre essa introdução e cada ponto, né, do que nós fizemos. Falamos sobre o tema, falamos sobre justificativa, sobre objetivos, né, finalidades, enfim. Falamos sobre metodologias, falamos a respeito da estrutura um pouco do livro, e foi muito bom, muito bom. Mas na lição de número 2, nós já partimos para algo um pouco mais profundo, aproveitando-se ali ainda dos capítulos de 1 até 9, que foi quando nós trabalhamos um pouco a questão de escolher a sabedoria. Trabalhamos com base no tema sobre escolhendo a sabedoria, pois ali há uma personificação dentro dos 10 discursos de um pai para um filho, há uma personificação da sabedoria. E foi isso que nós vimos aqui na lição de número 2. A sabedoria personificada é através daquela pessoa que escolhe a justiça, que escolhe a moralidade sexual, que escolhe justamente esse caminho bom e pleno, que é proposto pelo padrão divino, onde Deus é o nosso padrão. Afinal, descobrimos que nós moramos, habitamos no universo que é de Deus. Então, ele é o padrão para que nós possamos viver bem nesse universo que ele nos presenteou, né? Como parte aí, também desse universo que somos, precisamos entender que há um padrão para mantermos, né? Bem, na terceira lição, lição de número 3, nós falamos um pouco sobre vivendo com sabedoria ou vivendo essa sabedoria. Percebemos ali que além de sempre, como vimos na lição 2, as escolhas, termos ali caminhos para escolhermos, né? Como, por exemplo, se você escolher esse lado, as consequências são essas, se você escolher outra coisa, as consequências também são essas, como Salomão sempre propõe para nós. Nós vimos na lição 3 que essas escolhas geram um impacto profundo em nossas vidas. E isso é viver com sabedoria, aprender a fazer essas escolhas da melhor maneira possível, sempre optando por aquilo que é padrão do nosso Deus, né, como o regente do nosso universo. Bem, lembramos aqui sobre essa vida, né, que a sabedoria é algo muito prático, que a sabedoria é algo para o dia a dia, não é algo apenas para se pedir em oração, mas é algo para se vivenciar dia após dia nos relacionamentos. Vimos que o bloco, por exemplo, do capítulo 10 até o capítulo 29, ele trabalha inúmeros assuntos para que a nossa vida seja cada vez mais cheia de sabedoria, só que de uma maneira muito prática. Então, ele lida com assuntos como casamento, alcoolismo, vida financeira, né? Enfim, ele vai dando essas dicas em um N de assuntos que são importantes para as nossas tomadas de decisões, né? Como, por exemplo, saber escolher as amizades, saber escolher com quem você vai se relacionar, enfim, tudo isso é proposto até o capítulo 29 por Salomão. Percebemos ali que a linha melódica que há entre todos esses capítulos, pois são muitos, né? E foi o que deu para a gente fechar aqui, é a ideia do temor ao Senhor que produz vida. Foi isso que nós vimos na última lição, né? Hoje, chegando na lição de número 4, onde nós vamos encerrar,
o tema é Concluindo com Sabedoria. E vimos então agora essa recapitulação que a conclusão tem a obrigação de fazer. Recapitulamos então até aqui. Mas um outro detalhe que a conclusão nos traz é justamente fazer o fechamento de todo o assunto, também trazendo uma certa perspectiva para o futuro. E hoje, então, para encerrarmos, vamos tratar dos capítulos de número 30 e 31 de Provérbios. E aqui é bem interessante a dinâmica desses dois capítulos, porque é bem prática de entender. No capítulo 30, por exemplo, você vai abrir sua Bíblia e já vai estar lá o subtítulo para você, os ditados de Agur, né? Então, Salomão agrega ao seu livro aqui referências boas de outros lugares que servem também para contribuir para a nossa aprendizagem aqui hoje. Dentro dos ditados de Agur, há uma coisa que precisamos notar, é que ele nos dá aqui uma dica, né, para vivermos melhor nesse mundo com sabedoria. E a primeira ideia que ele nos transmite aí é de muita humildade. Vamos lendo, né, o texto utilizando para explicação, para criar uma dinâmica um pouco diferente do que fomos fazendo nos outros dias. Ele diz o seguinte: Ditados de Agur, filho de Jaque, oráculo, este homem declarou a Itiel, e a Ucal. Aí olha o que ele diz aqui no verso 2 do capítulo 30. Sou o mais tolo dos homens, não tenho entendimento ou sabedoria de um ser humano. Não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. E até aqui, a gente que está falando agora um pouco sobre essa humildade que a gente precisa para concluir com sabedoria, né, a gente vê alguns aspectos dessa humildade, ou como ela se dá, né? E no primeiro momento, o que ele coloca é que a humildade reconhece. Quando há humildade em nós, há um reconhecimento da nossa pequenez. Entenda aqui o que ele está dizendo. Ele não está dizendo que ele não sabe nada em si, mas no universo que pertence a Deus, no universo que tem o Senhor como padrão, olhar para a minha sabedoria, tendo a sabedoria de Deus como padrão, eu sou obrigado a reconhecer que eu não sei nada. Então eu preciso aprender, eu preciso dessa vida com sabedoria, porque diante do padrão do universo eu não sei nada. Por isso, Agur está dizendo: eu sou o mais tolo dos homens, não tenho entendimento de um ser humano. Ele aqui não está dizendo que não sabe nada, mas que no meio da humanidade, usando um padrão de referência como o nosso Deus, que daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso, nós não sabemos nada, precisamos aprender muito, né? Eu não aprendi sabedoria, não tenho esse conhecimento do santo. E aí que entra o detalhe, ele está não apenas reconhecendo que é pequeno em sabedoria, que precisa de sabedoria, mas ele também está reconhecendo como Deus é grandioso em sabedoria. E isso é importante porque a Bíblia tem esse papel de revelar Deus, e nós nos enxergamos a partir do ponto que entendemos quem é o nosso Deus, que entendemos de quem somos originados, somos feitos por Deus, né? Criação de Deus. Então, quando entendemos quem Ele é, também podemos entender quem somos. E ele aqui, então, entendendo Deus como padrão, o santo como padrão, ele entende que não sabe nada e precisa aprender. É humildade. Se nós não tivermos humildade, sem dúvida, dificilmente alcançaremos sabedoria, porque a sabedoria exige de nós isso, olhar que precisamos aprender um pouco mais. Você conhece aquele pessoal que é metido esperto, que sabe de tudo, né, que entende de todos os assuntos? Isso é muito perigoso. Não é que você não possa aprender sobre tudo, mas é preciso sempre entender que é necessário muita humildade, principalmente quando se sabe de alguma coisa. Alguém já disse, filósofo conhecido, só sei que nada sei. Provérbios também disse isso, né? Agur está dizendo que ele não sabe, né, praticamente nada diante do santo. Diante de Deus, a sabedoria dele é irrisória.
Bem, mas no segundo momento, como eu disse, ele vai aqui engrandecer, enaltecer a sabedoria divina, dizendo que o nosso Deus é grandioso. Ele faz algumas perguntas retóricas, né, para nos mostrar isso a partir do verso 4. A humildade, então, não apenas reconhece a pequenez humana, mas também reconhece a grandiosidade divina através da palavra dele. Olha o que ele diz a partir do verso 4. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome? E o nome do seu filho? Preste bem atenção nessa parte. Conte-me, se você sabe. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente à palavra dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. E aí ele coloca: duas coisas peço que me deis antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem pobreza, nem riqueza. Dai-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome de Deus. E aqui ele coloca justamente isso: não fale mal do servo ao Senhor, do contrário, o servo o amaldiçoará e você levará a culpa. Ele vai seguindo aqui com algumas coisas, né, que são bem interessantes também, mas que nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas só para frisar um pouco essa parte, que você vai precisar entender com centralidade. Ele está mostrando em perguntas quem é o nosso Deus. Ele está mostrando que ele é o Criador, que a mente dele é que criou tudo o que nós vemos e podemos conhecer. A mente dele é magnífica, a sabedoria divina, até mesmo a ordem da criação mostra o quanto o nosso Deus é sábio. Se você olhar a criação como ele, como se dá lá em Gênesis, é perfeito, é lindo. Você tem nos primeiros 3 dias de criação, Deus criando ambientes, né? E se você olhar direitinho e fizer uma tabela, você vai perceber que no 4º dia, Deus está preenchendo tudo o que ele criou no primeiro dia. No 5º dia, ele está preenchendo tudo o que ele criou no 2º dia. No 6º dia, ele está preenchendo tudo o que ele criou no 3º dia. Então, Deus trabalha com criação, preenchimento. E enquanto preenche, também está criando. É perfeito, é magnífico. Você percebe a ordem, a sabedoria e como que isso se revela a nós, mostrando quem Deus é para nós. Queridos, é maravilhoso saber que podemos enaltecer a sabedoria de Deus e que é alguém com quem podemos contar quando precisamos em momentos difíceis que não sabemos o que fazer. Sabedoria é algo que podemos pedir a Ele dá deliberadamente. Então aproveite, peça ao Senhor sabedoria para a sua vida, para o seu viver diário, pois Ele é grandioso em sabedoria. Tudo criou, esse é o nosso Deus, né? Mas além disso, a humildade reconhece que somos pequenos e engrandece a Deus. É isso que a humildade faz. Mas ele detecta uma outra coisa que infelizmente parece também tem muito a ver com os nossos dias. Acompanhe comigo. Versos de 11 a 14, olha o que ele diz. Existem os que amaldiçoam seu pai e não abençoam sua mãe. Os que são puros aos seus próprios olhos e que ainda não foram purificados da sua impureza. Os que têm olhos altivos e olhar desdenhoso. Pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas estão armadas de faca para devorarem os necessitados desta terra e os pobres da humanidade. O que ele quer dizer aqui? Ele está falando de uma geração que não tem humildade, que vive como se realmente fossem proprietários do universo. É interessante que parece muito com o tempo que estamos vivendo, de uma geração que quer demais e às vezes acabam confundindo as coisas e
perdem aquilo que é muito essencial para uma vida com sabedoria, a humildade. Começam a olhar com altivez, pensar que o outro é menor. Hoje nós temos uma boa parte dos jovens que querem já iniciar ganhando salários enormes, imensos, e às vezes olham para os seus pais que ganham um pouco menos do que eles ganham já no início de carreira e começam a olhar como se eles fossem superiores, ou até mesmo colegas que não conseguiram talvez alcançar aquilo tudo ainda em sua carreira profissional, independente de como seja, talvez aquele necessitado apenas, que nem é seu colega, nem é seu familiar, mas que muitas vezes a pessoa quer oprimir, né, por conta talvez de uma fragilidade que ele tenha. Meu querido, essa mensagem de Provérbios é para a nossa geração também. Olha como nós estamos vivendo um tempo de pessoas com muita altivez, pessoas que se acham as tais, e que na realidade a Bíblia está nos dizendo a respeito disso. Nós precisamos sim de ter muita humildade. Existem pessoas que amaldiçoam seus pais, seu pai, sua mãe, pessoas que têm seus olhos altivos, que não foram purificados de sua impureza, eles são desdenhosos, desdenham das outras pessoas, acham que as demais pessoas são menores. A Bíblia está nos ensinando, nos indicando a fazer justamente o oposto. Você quer ser sábio, meu querido? Um dos posicionamentos de alguém que é sábio e que quer viver essa sabedoria divina é a humildade. Seja humilde. Não queira ser superior a ninguém, não pise em ninguém. Inclusive, a Bíblia vai falar sobre isso. Considere o outro superior a si mesmo. Quando Paulo vai escrever às igrejas, ele fala sobre isso. Precisamos olhar para o outro nessa perspectiva de que nós não somos maiores do que eles. Nós somos obras às mãos do Criador, e no universo dele, eu fico imaginando Deus do céu, olhando e vendo todos nós. A única coisa que ele vê é que nós somos pecadores e carecemos do sangue de Cristo sobre nós para nos salvar. Deus não está olhando e dizendo, nossa, né, fulano é tão mais sábio que Beltrano. Não é essa a ideia divina. A ideia divina para nós é olhar e simplesmente nos redimir através do sangue do seu Filho. Mas isso nós falamos um pouco melhor ali na frente. Deixa eu seguir um pouco aqui com essa questão da humildade. A partir daqui do verso 15, nós não teremos esse tempo de ler tudo e explicar cada passo, mas você vai notar que pelo menos umas 5 vezes ele repete algumas expressões dizendo, há 3 coisas assim e a quarta é desse jeito, né? Como se fosse um aprofundamento, uma quarta coisa que é um pouco pior e mais agressiva, né? Mas em todos esses ditados que ele vai citar aqui, do verso 15 até o verso 31, né, ele tem uma ideia, mostrar que, mesmo que sejamos muito pequenos, ainda há uma possibilidade de que consigamos, mesmo com todas as dificuldades e fragilidades que tenhamos, ainda, de fato, sermos, de alguma forma, impactantes e relevantes nesse tempo. E a humildade é uma chave para isso, né? Esse é o convite dele. E como que isso fica explícito? Porque no início ele está solicitando essa humildade, dizendo que ele não sabe nada, né? E que Deus é que realmente é o sábio do universo. É a ele quem nós precisamos recorrer. Ele então cita uma geração que precisa de humildade, que é muito parecida com a nossa. Ele cita isso e então vai entrar dando os seus ditados sobre isso, mostrando com exemplos da natureza e até do sistema político deles da época, de monarquia, citando exemplos disso de uma maneira mais prática para aquele tempo, né, para um entendimento. Ele cita vários exemplos, mas a conclusão dele no capítulo 30 é interessantíssimo, porque ele diz assim, no verso 32, olha como ele conclui, trazendo consequências dessa vida sem humildade. Ele fala dos problemas dessa geração, cita vários ditados, e aí ele fecha falando sobre as consequências disso. Se você, ele diz no verso 32, agiu como tolo, que ele mesmo se acusa no início, dizendo que Deus é que é o grande em sabedoria, e ele fala aqui sobre a falta de humildade agora. Ó. Se você agiu como tolo e exaltou-se a si mesmo, ou se planejou o mal, tape a boca com a mão. Ou seja, é hora de um pouco de silêncio, é hora de você refletir, mais do que
tomar ações, enfim, mas é hora de você se recolher um pouco. Ele está dizendo aqui que essa ideia de exaltação não ajuda a ninguém. Não estamos aqui para nos exaltar, para nos sobressair, para aparecer. No universo de Deus, ele é a maior estrela, ele é o que realmente deve aparecer, é dele que nós precisamos. Pois assim como bater o leite produz manteiga, assim como torcer o nariz produz sangue, também suscitar a raiva produz contendas. E uma das contendas que a gente sempre deve evitar é uma contenda com o Senhor do universo. Então, se você tem agido assim, meu irmão, é tempo de você refletir. Se você tem agido sem humildade, se exaltando, né, se convencendo de que é algo muito superior do que os demais, muito cuidado com isso. E há uma oportunidade, uma janela para você que reconhecer isso. Talvez você não esteja assim em todas as áreas, mas em alguma área de sua vida, talvez na profissional, você acha que é o melhor funcionário, né, e que ninguém é melhor do que você na empresa que você trabalha ou no seu local de trabalho. Talvez na sua família, você se ache o melhor, né, da sua família. Muito, muito, muito cuidado com isso. Talvez entre os seus amigos, talvez na sua situação financeira, que Deus possa estar tratando o seu coração, para que haja no seu coração e também no meu cada vez mais humildade, cada vez mais entendimento de que no universo onde Deus é o padrão, queridos, falta muito para eu alcançar. Falta muito para você alcançar. Precisamos cada dia mais de mais humildade, reconhecermos que precisamos de Deus e de sua sabedoria. Eu quero partir para o finalzinho agora, que é o capítulo 31. Falamos aqui no capítulo 30 sobre essa humildade, sobre não se exaltar e achar que sabe tudo. Mas no capítulo 31 ele vai fazer algo que é incrível, ou melhor, é crível, né, para fazer o fechamento do livro. É interessante que esse último capítulo, que é o 31, também tem 31 versículos, né, parece aí uma coisa interessante, né, para se pensar. Não sabemos o porquê dessa estrutura, ou melhor, até pode haver uma explicação, mas não cabe aqui nesse estudo de hoje. Bem, a gente viu sobre as palavras de Agur no capítulo 30, e no capítulo 31 ele está usando ditados do rei Lemuel. Ele utilizou aqui outros conhecimentos a que ele teve acesso e vai ditar, vai falar sobre esses ditados. Interessante aqui é que ele diz que esses ditados são exortação de uma mãe, que uma mãe fez para o rei Lemuel. A mãe dele fez para o rei, no caso, né? Então, aqui nós temos um ensinamento de mãe para filho. E se você notar comigo os primeiros versos aqui, ele traz um resumo que acaba também resumindo o livro como um todo. Note que ele diz nos versos de 1 até o 9. Ditado de rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez: ó meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos, não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem os reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebidas fermentadas, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina, e deixem de fazer justiça aos oprimidos, de bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinhos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam de sua pobreza e não mais se lembrem de sua infelicidade. Erga a voz em favor, dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Queridos, aqui parece um resumão de tudo que foi visto nesse bloco gigante do capítulo 10 até o capítulo 29, que ele resume aqui em algumas palavras desse ditado de Lemuel, né, alguns assuntos chaves do livro, né, onde ele trata de alguns assuntos bem chaves do livro, como, por exemplo, ele coloca aqui sobre mulheres, né, relacionamentos, no verso 3, ele coloca sobre bebidas, vícios, né, no verso 4, ele coloca aqui a questão de você ajudar os necessitados, isso se trata de justiça, de generosidade, e engloba várias coisas que a Bíblia nos ensina a fazer. Ele fala sobre esse cuidado contra o pobre, como você o trata, como você age com ele.
e que o rei precisava lembrar de que ele é um governante e precisa fazer justiça. Então, entendemos até aqui esse resumão do livro inteiro, vários assuntos que nos ensinam muita coisa. Mas ele segue aqui com esse ensinamento de uma mãe para o seu filho, falando agora sobre, já que ele iniciou falando que não pode dar ouvidos, né, ou entregar toda a sua força à mulher, como seria uma mulher exemplar? Uma mulher virtuosa, como aqui é colocado. Como essa mulher seria? Ele cita do verso 10 até o verso 31, né, só características boas dessa mulher, de como ela trabalha, como ela se esforça, como ela mantém a casa em ordem, como é alguém realmente que está cuidando do seu lar, da sua família, está cuidando dos seus. Mas uma coisa que eu achei interessante é como há um resumo no verso 30, que também resume toda a ideia do livro, né, que está falando sobre sabedoria, e que nós sabemos que o primeiro passo, como nós vimos no último estudo, para a sabedoria é o temor ao Senhor. Olha o que ele diz sobre essa mulher sábia. Verso 30. Enganosa é a graça e a vaidade, e a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Preste atenção. É claro que isso é um ponto talvez direto para as mulheres, mas aqui é um rei que está ouvindo de sua mãe. Perceba aqui, então, que essa ideia de temer ao Senhor está entranhada em todo o livro, porque é a partir desse temor ao Senhor que nós conseguimos dar os primeiros passos para essa conquista de sabedoria que precisa ser conquistada com muita humildade. Ele resume bem no capítulo 31 tudo que foi falado e visto, e ele aqui acaba trazendo em forma de uma pessoa, de uma mulher, a sabedoria novamente. Por que isso é importante para nós? Lembre que aqui é uma história, pelo menos um pedaço da história maior, né, que é sobre Jesus Cristo. Mas ele inicia o livro de Provérbios trazendo discursos de um pai para um filho, e dentro desses discursos ele personifica a sabedoria como se a sabedoria fosse uma pessoa. E aqui no último capítulo, ele faz algo muito similar. Preste atenção no que ele está fazendo. Ele está aqui, além de resumindo tudo, dizendo que esse discurso é de uma mãe para um filho. Assim como ele falou que no início o discurso era de um pai para um filho, aqui ele está citando um outro rei, cujo é um discurso de uma mãe para um filho. E perceba que ele sempre traz uma centralidade para o temor ao Senhor como princípio da sabedoria. E ele encerra trazendo também essa centralidade que o temor do Senhor é o princípio para a sabedoria, é esse primeiro passo. E ele, então, personifica a sabedoria, tanto no início, trazendo vários pontos da sabedoria como se fosse uma pessoa na vida prática, como no fim, coloca a sabedoria como uma mulher. Então, em ambos os momentos, nós temos aqui a representação de duas mulheres ou duas personagens sábias, né? Ele inicia focando em sabedoria, fecha também focando em sabedoria, sempre centralizando o temor ao Senhor. Portanto, tão logo, para viver no universo de Deus de uma maneira que o agrade, temer é essencial. Tão logo, se temer ao Senhor é o princípio da sabedoria, o assunto central do livro é o Senhor. Bem, nós vamos fazer uma atividade prática aí agora para entendermos melhor toda essa situação, mas eu não posso encerrar sem antes dizer como esse texto aponta para Jesus. Isso é que eu achei mais magnífico e como a Bíblia realmente está apontando direto para ele. Quando nós lemos no início sobre o verso 30, que eu pedi para vocês prestarem bastante atenção, foi o verso em que ele está falando que Deus é muito sábio, né, e que, de fato, a palavra dele nos auxilia nessa caminhada, e ela é perfeita e nós podemos confiar nela. Mas ele diz uma coisa no verso 4, que é o seguinte: quem subiu ao céu e desceu? Interessante que o Novo Testamento sobre Jesus aponta uma fala bem parecida. É aquele que subiu, que desceu e também subiu, enfim. A Bíblia está apontando aqui para Jesus.
Ele faz uma outra pergunta: quem encerrou os ventos em seus punhos e quem amarrou as águas na sua roupa? Coisa que Isaías também fala bastante, né? Colocando a criação em jogo na palavra. E quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Aí ele faz uma pergunta: qual é o seu nome? Lembra daquilo que eu falei sobre o nome de Deus, de ser o respiro, um suspiro, né? E logo em seguida ele pergunta: e qual o nome do seu filho? E quem é que sabe? Você sabe, diga para mim. Sabe o que é interessante, queridos? E como esse texto aponta para Jesus? Ele está falando que Deus é a, a, aquele que é sábio no universo. Ele faz várias perguntas retóricas que nos apontam para Deus. E ele fala que há um filho aqui na história. E é interessante porque está apontando direto para Cristo. E você sabe quem ele é? A pergunta retórica que ele está fazendo aqui. Você sabe quem ele é? Sabe o que é mais gracioso em tudo isso? Nós sabemos quem ele é. Hoje nós temos essa oportunidade, esse privilégio de saber quem é Jesus e que ele é o Filho de Deus e que através dele nós temos vida, um vivo e novo caminho aberto para nós. Queridos, que maravilha! A Bíblia diz, como nós já afirmamos aqui em outros estudos, que Cristo é a sabedoria de Deus. Loucura para os homens, mas a sabedoria de Deus. Esse é o Evangelho de Cristo que apresenta o Cristo. Ele aponta aqui que toda palavra de Deus é pura e é escudo para os que nela confiam. É interessante que Cristo é apontado por João como sendo o verbo, ou seja, a palavra em movimento, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Perceba que, então, Cristo é a palavra em ação, Cristo é a palavra em movimento, Cristo é um movimento da palavra na Bíblia toda que não há tempo de explicar, mas indo ao essencial, Cristo é o movimento da palavra. E o que ele está dizendo no verso 5 é que toda palavra de Deus é pura e escudo para os que nele confiam. Cristo é um escudo para nós. Cristo é a nossa proteção contra o pecado, contra a falta de humildade, contra a falta de sabedoria. Cristo é a nossa proteção. Num tempo em que nós estamos vendo uma geração toda descambando, e inclusive uma das finalidades desse livro é ajudar os mais jovens, né, a como se comportar nos seus tempos de hoje com mais sabedoria. Claro que, primeiramente, para o período em que foi escrito o livro, mas note, Cristo é o nosso escudo, principalmente para você, jovem, que me ouve agora, que me vê, enfim, Cristo é o nosso maior escudo, é para ele que nós precisamos olhar. Ele é o Filho de Deus, o Filho do Criador, o Filho do sábio do universo. Ele é a sabedoria de Deus. Ele é a maneira com que Deus nos salva. Por isso, ele é essa personificação da sabedoria que o livro sempre está mostrando, né? Cristo é a sabedoria divina. Tendo então apontado para Jesus e mostrado como isso é importante para nós, há esse momento de reflexão para que você tenha expectativas para o futuro, né? A conclusão faz isso. Dentro dessas expectativas, eu espero que você perceba que temer ao Senhor é essencial. Eu espero que você perceba que sabedoria tem a ver com a vida prática, não apenas com leitura, não apenas com faculdades e cursos, mas é muito mais do que isso. É uma vida que agrada a Deus, o Senhor do universo. O que eu espero para você é que você tenha essa vida que agrada a Deus. E como você vai conseguir isso? Meditando nas Sagradas Escrituras. E é claro que essas escrituras que manifestam Cristo, que é a escritura em movimento, em ação, é a nossa maior proteção. Então, queridos, se há aqui um resumo, né, creia em Cristo Jesus, que é a sabedoria divina, e ele será o seu guia para uma vida que agrada a Deus. Deus te abençoe. Espero que esses 4 estudos possam ter contribuído para o seu crescimento, para a glória de nosso Deus, tá bom? Eu espero poder ter, de alguma forma, contribuído com isso, para que você tenha acesso a um pouquinho mais de sabedoria também.
Que Deus te abençoe, que você viva isso na sua vida. Foi um prazer estar com os amados aí da Igreja Batista Vital Brasil. Um abração, pastor Domingos, obrigado pelo convite. Estou muito contente de ter chegado até aqui. Espero que vocês aproveitem e, é claro, a mediação, né? A mediadora vai daí, né, com os irmãos como atividade para que vocês possam tornar isso mais prático na vida de vocês. Além do conhecimento das escrituras que receberam através do vídeo, para que vocês também transmitam isso para a sua vida real. Deus te abençoe, querido. Viva em paz e com sabedoria.